Leitura de hoje, Daniel capítulo 5, que diz: O rei Beltazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Beltazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, e seus grandes, e suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e seus grandes e suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam, de fronte do castiçal, na estucada parede do palácio real, e o rei via parte da mão que estava escrevendo. Então mudou-se o semblante do rei e os seus pensamentos turbaram. As juntas dos seus lombos relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzisse os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: Qualquer que leia a escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será o reino do terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber o rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: O rei vive eternamente. Não se turbe os teus pensamentos e nem se mude o teu semblante. Ao teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, a inteligência, a sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste, Daniel, um espírito excelente, a ciência de entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, solvendo dúvidas, o qual o rei pôs o nome de Beltazar, chamasse, pois, agora de Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: Eis tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que a luz e o entendimento, o excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações, solver dúvidas. Agora, se puder ler esta escritura, fazer-me saber a tua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: As tuas dádivas fiquem contigo, e dá dos teus presentes a ouro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. O rei, Deus, o Altíssimo, deu Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza e a glória e magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações, línguas tremiam e temiam diante dele.
a quem queria que matava, a quem queria que dava vida, a quem queria engrandecia e quem queria abatia. Mas, quando seu coração se exaltou, seu espírito se endureceu de soberba, foi derribado o seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentro dos filhos dos homens o seu coração, foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi como um jumento. Montes fizeram-se comer erva como bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem o domínio sobre o reino dos homens, e que quem quer constituir sobre eles. E tu, seu filho Belsazar, não humilhastes o teu coração, ainda que soubestes de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. Tu tens teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas. Bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses da prata, de ouro, de cobre, de ferro e de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu essa escritura. Esta, pois, a escritura que se escreveu Mené, Mené, Tekel e Parsim. Esta interpretação daquilo Mené contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste a balança e foste achado em falta. Perez, dividido foi teu reino e deu-se os medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e programasse a respeito dele que havia de ser terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, o rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos.